E agora vamos para o último assunto para a aula de revisão, que são o texto literário e texto não literário, conotação e denotação e as figuras de linguagem, né? Então, veja só, pessoal, nós vamos fugir um pouquinho e não deixa de não estar no mesmo assunto, porque quando a gente fala em texto narrativo, ficcional, então ele faz parte do texto literário, né? Então, estamos no mesmo conteúdo. Estamos interligando aqui os conteúdos. O texto literário, ele diz o quê? O texto literário são aqueles que possuem funções estéticas, destina-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Usa a linguagem subjetiva, permitindo várias interpretações. O texto não literário apresenta linguagem objetiva, clara, concisa e pretende informar o leitor. Um determinado assunto é um texto informativo. Bom, então o texto literário, pessoal, a função principal dele é envolver o leitor na história. A função principal dele é causar emoção no leitor. É fazer com que o leitor saia de sua vida real e entre na sua vida de sentimentos, né? Então ele quer te conquistar, ele quer te emocionar, né? Muitas vezes você está lá num livro e você gosta muito e ele te envolve tanto que você pausa o livro para viver aquela emoção, para imaginar que você está dentro da história. Quando você está lendo um livro, você vive tanto aquela história, você visualiza, você sente até o sabor, muitas vezes, de alguma coisa. Você imagina a cena tão real na sua mente que você parece estar dentro da cena. Então, essa é a função do texto literário, é envolver. Ele é tão importante quanto o outro. Já o texto não literário, ele traz para a gente um texto de um fato real. É uma notícia de jornal, é uma reportagem, é um relato, é um documentário. Esses são os textos não literários. Ele não tem a função de emocionar, ele tem a função de informar. Então, quanto à linguagem, a linguagem do texto literário ela é subjetiva. Quando a gente fala de subjetiva ou subjetivo, a gente está falando das emoções. Quando a gente fala de objetivo, a gente fala de linguagem clara, objetiva e direta, sem espaço para duplas interpretações. Ok? Então, vamos para a conotação e a denotação. A linguagem denotativa e a linguagem conotativa, ela está para o texto literário e para o texto não literário. No caso da denotação, nós estamos falando do texto não literário. A conotação para o texto literário. Então, veja, palavras com significação restrita. O que é restrita? Restrita é que tem sentido único, exclusivo, sem interpretação diversa. Então, no caso, nós estamos falando do texto não literário, que não tem dupla interpretação. Se tiver dupla interpretação, pode confundir o leitor. Então, não é essa a intenção do texto não literário. Há o contrário, que a linguagem, a palavra na conotação tem significação ampla, diversa. É o olhar de quem lê. Outra diferença entre elas é, na denotação, as palavras com sentido comum do dicionário, enquanto que a conotação é as palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Outra diferença, a palavra usada de modo automatizado, ou seja, é do nosso hábito, né? Já é comum aquela palavra usada naquele sentido. Já na conotação, a palavra é usada de modo criativo. A palavra é como se fosse um leque. Ela tem significado amplo, até para ajudar a
aguçar a imaginação. Na denotação, outra diferença, a linguagem é comum e na conotação, essa linguagem é expressiva, rica em expressão. Eu trouxe um exemplo aqui, né? Fechando esse assunto. A denotação tem sentido real. Um exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. Não tem outra interpretação, somente uma. Os pássaros não estão quietinhos no seu lar. Eles estão voando, no caso é só um, né? O pássaro está voando no céu da cidade. Então, logo, logo, imagino que ele está sob a minha cabeça, né? Está lá no alto. Relampejou durante a noite. Não tem dupla interpretação. Já na conotação, eu vou ver que essa palavra voava vem com outro significado. O carro voava pelas ruas da cidade. O carro não tem asa, então eu estou imaginando o quê? Qual é o significado? Aí eu vou ter que interpretar esse significado. Um significado aqui é que o carro andava bastante veloz. Mas eu não quis usar o seu sentido real. Quis dar uma emoção maior para que as pessoas tenham noção de que a velocidade era acima do normal. Seus olhos relampejavam de ódio. Então, relampejava, que foi usado no sentido denotativo, relampejava no sentido real, no seu sentido preciso. Já aqui, ele foi usado no seu sentido amplo, com várias interpretações, né? Agora, vamos a algumas figuras de linguagem, lembrando que figuras de linguagem usa a linguagem conotativa. Então, a figura de linguagem que eu trouxe para vocês nessa unidade foi a metáfora, a comparação e a catacrese. Todas três têm ideia, são figuras de linguagem que têm o sentido semântico, como eu posso dizer, está relacionada ao sentido da palavra. É isso. Então, vamos começar com a metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Veja só, na atividade de vocês tinha esse exemplo. Vamos supor que uma pessoa tem uma pele muito bonita, uma pele limpa, uma pele lisa, uma pele macia. Então, se eu uso essas expressões, eu não vou deixar dupla interpretação, eu vou dizer realmente o que eu estou vendo, o que eu sinto. Agora, se eu digo, minha gente, com a pele daquela menina, a pele daquela moça é um pêssego. Então, eu estou enfatizando e estou fazendo todas essas comparações que eu falei antes usando uma comparação, né? A pele da menina é um pêssego. Então, é uma comparação direta, porque eu fui direto ao ponto, usando os elementos que têm alguma coisa em comum. A pele lisa, macia, né? Suave e igual a pêssego. Na metáfora, eu uso a linguagem figurada. Se eu disser assim, sua pele é macia, suave, não é a metáfora. Mas quando eu digo sua pele é um pêssego, aí eu fiz uso da metáfora, porque eu fiz a comparação de dois elementos diferentes em que a alguns pontos eles se assemelham. Já na comparação, eu preciso, também, o nome já está dizendo, é uma comparação, ela é semelhante à metáfora, mas a diferença é que a comparação, eu preciso desse elemento aqui, como seus olhos são como jabuticabas. Se fosse a metáfora, eu não precisaria desse como. A comparação é como se fosse uma metáfora com mais elementos. É uma metáfora em que eu preciso dos elementos comparativos, que são eles, iguais, como, semelhante, tal qual, do mesmo jeito. Então, esses são os elementos que eu utilizo, fazendo com que a frase tenha a presença da comparação. Já a catacrese ela é muito comum no nosso dia a dia. Existem expressões que não tem um emprego certo, não tem uma palavra que eu possa definir. Então, a catacrese ela serve para utilizar expressões para dar nomes àqueles elementos, àqueles objetos que não têm um nome próprio, uma expressão própria. Por exemplo, asa, né, da xícara, bico do bule, perna da cadeira, né? Então, o que mais? Braço do sofá.
Então, esses elementos aí, eu não tenho o nome certo, eu vou, pego emprestado outros elementos e construo a catacrese. Como exemplo, eu tenho embarcou há muito no avião, há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há termo específico para o avião, embarcar é utilizado, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essas figuras de linguagem, a linguagem conotativa e denotativa. Texto literário, todos estão interrelacionados, né? Quando você usa a figura de linguagem, você está usando a linguagem conotativa, por sua vez, você está construindo um texto literário, né? Então, eu desejo muita boa sorte para vocês e não esqueça de fazer com entusiasmo, com força. Faça a avaliação para se avaliar, para verificar se você realmente compreendeu. Eu desejo boa sorte e vamos nos encontrar na nossa avaliação diagnóstica. Abraços e até lá!